Ok, pessoal, mais uma vez aqui com vocês, pastor João Márcio, para darmos sequência ao nosso estudo sobre a comunhão, e estamos já no nosso 6º estudo. Semana passada nós deixamos para vocês uma tarefa que era ajudar alguém, colocar em prática aquilo que você aprendeu naquele estudo, número 5, e ajudar alguém, se colocar à disposição para servir alguém. Não sei se você conseguiu fazer, mas se você conseguiu praticar o que você aprendeu, eu queria bastante mesmo, queria te pedir, por favor, faz o seu comentário, como é que foi a sua experiência. Isso vai trazer riqueza para nós, vai enriquecer aí o nosso conhecimento, a nossa experiência também desse estudo, tá bom? Se você não está inscrito aí no canal também, por favor, faça essa gentileza, se inscreva aí, coloque o seu joinha para nós. Agradeço todas as participações, isso vai ajudar a gente aí, e também as suas observações, as suas participações são muito bem-vindas, ok? Então, não sei se você conseguiu servir alguém, qual foi o sentimento que você teve por servir alguém, qual foi a experiência que você teve dessa pessoa que você ajudou, até mesmo também se você teve uma experiência de ser servido, alguém veio até você em uma necessidade sua e te ajudou de alguma maneira. Seja ajudando ou sendo ajudado de alguma maneira, o que nós estamos fazendo, queridos, é experimentando, vivenciando a comunhão que vai além das nossas palavras. Eu tenho sonhado com uma igreja que consiga vivenciar essa realidade. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, os versos de 10 a 19. Nesse texto, Paulo expressa muito daquilo que eu sonho para nós, quanto igreja do Senhor. Então, o texto de Filipenses, capítulo 4, versos de 10 a 9, diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, de todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Macedônia mandastes não só uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Alguma vez, querido, você já teve essa experiência de servir alguém, de ajudar alguém de alguma maneira, e quando você exerce essa ajuda, quando você serve essa pessoa diz assim para você: olha, você foi resposta de oração, como se fosse um anjo
enviado por Deus para suprir a necessidade de um dos seus filhos. Por outro lado, você já teve uma situação onde você estava em uma necessidade e de repente chegou uma pessoa, alguém ao seu socorro, te ajudando, te auxiliando de alguma maneira. O sentimento naquele momento é algo maravilhoso, indescritível, não é? E geralmente o que eu penso aqui, no Senhor é que o Senhor está fazendo isso de alguma maneira. Deus está usando pessoas, Deus ele está levantando pessoas, não é? Deus ele tem os seus anjos aqui na terra. Deus ele usa a nossa vida. No versículo 15, Paulo fala algo bem interessante. Ele diz: a igreja de Filipos que associou com ele no tocante a dar e receber. Que bênção, queridos, quando nós abrimos o nosso entendimento quanto a dar e receber. Essa igreja era uma igreja que recebia, mas era também uma igreja que se doava, que servia uns aos outros. O interessante é que o ambiente que a gente vê propício para que essa ajuda aconteça, para que a situação se instaure, é exatamente um ambiente de dificuldade, de necessidade. É onde existe a necessidade, é que existe também a oportunidade dos filhos de Deus estarem servindo, os discípulos de Jesus Cristo estarem servindo uns aos outros. Existem duas filosofias bem interessantes no meio cristão. Uma delas diz assim: Deus mandou, mas existe tanta dificuldade que me levam à paralisia. Uma outra filosofia é assim: existe muitas dificuldades, mas Deus me mandou, e isso me leva a experimentar o seu poder. Não tenha uma postura, querido, de ser um reclamão na presença de Deus, de a todo momento estar dizendo para Deus de tamanhas dificuldades e dizer: Deus, parece que o Senhor não está vendo quantas dificuldades ou necessidades eu tenho. Apesar que a Bíblia diz que a gente deve fazer conhecida diante dele as nossas petições, mas não no sentido de ser um reclamão, mas ao invés disso, coloque diante das suas dificuldades. Quanto mais você está diante delas, mostre para elas o quanto o seu Deus é grande, o quanto que ele pode mudar a história da sua vida. Amém? Paulo diz no versículo 13 o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E uma das coisas que nós podemos muito é exatamente sermos usados como instrumentos de Deus para suprir, para abençoar aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Podemos todas as coisas. E no texto de Filipenses, Paulo ele nos dá 5 razões para agir dessa maneira. A primeira razão que eu vou deixar para você entender que nós devemos agir dessa forma com os nossos irmãos é que, como você vê no versículo 10, que quando nós assim agimos, nós somos fontes de bênção na vida de outras pessoas. O versículo 10 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 14 também diz: todavia fizeste bem em associar-vos na minha tribulação. Versículo 18 também, Paulo vai dizer: recebi tudo e tenho abundância. Por isso estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aprazível a Deus. Precisamos estar muito atentos, queridos, pois muitas vezes Deus tem nos abençoado exatamente com essa intenção de que nós sejamos fonte de bênção na vida de outras pessoas. Deus quer nos abençoar, mas que nós também entendamos que a bênção dele, quando chega, é para nos fazer também fonte de bênção na vida de outras pessoas. Segunda coisa que a gente vê também nesse texto
é que quando nós agimos dessa maneira, assim nós também somos abençoados. Nós abençoamos, mas nós também somos abençoados. Versículo 17 diz assim: não se preocupe, não que eu procure, o donativo, Paulo falando, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quando Paulo fala aqui, queridos, aos filipenses, ele não se coloca como um coitadinho, como um pobre necessitado que está precisando de alguma esmola. Não, ele está mostrando para aquela igreja o quão privilégio é investir no reino das coisas de Deus. Ser parceiro de Deus aqui é um grande privilégio. Ao mesmo tempo, saber que essa parceria que existe com Deus, né, vai retribuir para nós em bênção. Pode ter certeza, uma coisa que eu já aprendi na minha vida: você ser um parceiro de Deus é bênção para você mesmo, ok? Terceira coisa, quando nós agimos assim, nós damos glórias a Deus. Versículo 18 diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Versículo 20 diz: ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória para todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos, quando nós servimos, quando nós chegamos até a necessidade, muitas pessoas, sabe as coisas que a gente mais ouve? Graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quantas e quantas vezes nós ouvimos essas expressões, queridos? Então, todas as vezes que nós agimos dessa maneira, nós estamos dando glórias àquele que merece toda a honra e toda a glória. Quarta coisa, quando nós agimos assim, nós estamos também andando em obediência. Nós estamos obedecendo a Deus e a sua palavra. O versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2 diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós todas também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte, e cada um conforme a sua prosperidade, vá juntando para que não faça coleta quando eu for. Paulo estava orientando a igreja. Uma das coisas que nós precisamos entender é que o conhecimento sem prática não fará nos semelhantes a Jesus Cristo. A obediência é essencial para vivermos como Cristo, queridos. Sem obediência não há prática da palavra. Então temos que praticar a palavra de Deus, temos que andar segundo a palavra de Deus. E quando nós agimos, nós estamos obedecendo. E por fim, quando nós agimos assim, estamos dando também uma resposta àquela generosidade que Deus sempre está fazendo para conosco, não é? Lá em 2 Coríntios 8, versículo 5 diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, no outro versículo, 2 Coríntios 9, 15, está escrito assim: graças a Deus pelo seu dom inefável. Eu não sei como é com você, mas eu me sinto tão amado por Deus, tão amado, tão agraciado por Deus, que quando eu vejo alguma necessidade, alguma pessoa passando alguma situação em minha volta, então há um desejo muito grande em servir, há um desejo muito grande em ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Então, na verdade, minhas ações são frutos do amor de Deus, primeiro pela minha vida. Levante a sua cabeça, dê uma olhada em sua volta. Certamente existe alguma necessidade, existe alguém precisando de ajuda. Então se coloque como instrumento de Deus e com certeza motivos não faltam para nós que somos discípulos de Jesus para servir. Amém? Que Deus te abençoe. Para a próxima semana vou deixar uma tarefa bem interessante para você. Eu queria que você repetisse essa tarefa de servir alguém, de estar ajudando uma pessoa. E juntamente com isso, eu vou te enviar um texto
tá? Esse texto eu quero que você leia com muito carinho, que você responda as questões ali pedidas. Se você não está inscrito, de alguma maneira você quer receber, você não é membro da igreja, você não tem acesso, eu quero que você mande para mim o seu WhatsApp e que você solicite, e eu vou te mandar esse texto. Esse texto é essencial para que você acompanhe a próxima lição. Então eu vou enviar esse texto, eu quero que você leia essa semana. Então faça a leitura com muito carinho nesse texto. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar comigo mais essa semana, e eu te espero semana que vem com a bênção e a graça de Deus. Amém? Deus te abençoe.